Olá, minha gente! Tudo bem com vocês por aí? Por aqui tudo turbinado pra gente começar mais uma Estação Plural. Eu sou Ellen Oléria e junto com meu parceiro Fefito e minha parceira Mel Gonçalves, eu quero dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Ele é da turma da panelinha. Não, não é isso que você tá pensando, não. Eu tô dizendo que ele é fera na cozinha. Minha gente, nós recebemos com muito prazer aqui ele, o chefe adorado por todas e todos nesse Brasil, Carlos Bertolazzi. Eu adoro essas pausas dramáticas. Ele. Mas a Ellen arrasa nessas pausas. É meio circense, né? Ai, mas também, depois de se ver no Cozinha Sob Pressão durão com todo mundo, a gente tem que fazer pausas, tem que, né? Tem que dar A gente tem que aprender a fazer mistério, que nem você. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. O convite aqui de vocês. Valeu. Bom, eu ainda não tive a oportunidade de saborear um prato especial do Carlos Bertolazzi. Fefito disse que vai me levar lá, Eu quero já. só ver. Mas, minha gente, corre na boca do povo que ele é um cara que manda muito bem na arte de preparar delícias. Eu acredito, viu? Mas dizem que para ele chegar nessa magia, muitas vezes ele comanda a cozinha botando pânico em todo mundo. Eu sei que tem isso, mas deve ter outras coisas também. Ele caiu no colo do povo em projetos como Hell's Kitchen, ou Cozinha Sob Pressão, né? E agora um novo projeto que ele encara na vida é o Fábrica de Casamentos. Você pode contar pra gente um pouquinho desses projetos? Claro, então, eu já fazia TV fechada, né? Tava na Fox Life com Homens Gourmet. E em 2014 me convidaram, né, para assumir a primeira temporada do Hell's Kitchen. Fiz 3 temporadas. E agora apareceu esse projeto novo com a queridíssima amiga minha, Cris Flores, que, nossa, quando eu fiquei sabendo que era com ela que ia apresentar o programa, fiquei muito feliz. Que é um programa pra cima, né? Agora, né? Em vez de terminar com uma eliminação, a gente vai terminar com uma festa de casamento feita, né? Então... Mais suave, Mais suave, né? Mas eu volto um pouco na minha história mesmo, porque eu comecei na gastronomia trabalhando no buffet com a minha mãe, fazendo festa de casamento. Não, e fiz casamento já do Vesgo, do Carioca, lá do Pan, já fiz casamento de um monte de gente. Que aí. massa! E então, depois que eu montei meu restaurante, aí depois fui pra televisão. Então, pra mim, é meio uma volta ali pra 2003, 2005, que é quando eu comecei a trabalhar com a minha mãe em evento Bertolazzi, para fazer um desses deliciosos pratos que te fizeram tão famosos, é preciso a gente ter amor pela cozinha? Não, sem dúvida. Eu costumo dizer ainda, eu trabalhava no mercado financeiro, então eu costumo dizer que hoje eu não sei onde começa o meu trabalho, termina meu prazer, e acho que esse amor, esse tesão mesmo assim pelo que, né, pelo que a gente faz com que a gente nem sinta que trabalhe, né? Gente, você participa que ele lida com números, ele consegue administrar o seu restaurante. Mas eu acho que é o grande segredo do sucesso. Mas Fefito, você tá brincando, porque assim, para ter um restaurante de sucesso, não basta ser um bom cozinheiro, tem que ser um bom administrador. Sim. Porque um restaurante é um negócio como qualquer outro negócio, né? Verdade. Tem que, né, pode estar lotado, pode estar tudo isso, mas você precisa fazer compra, você precisa gerenciar o menu, pensar no teu menu de uma maneira, né, que faça sentido, que você aproveite muito o alimento de uma maneira completa. Então Falando em pensar o menu, você acha que além desse amor, conta pra gente se é preciso ter um pouco de posse pela sua produção? Eu sou bem desprendido, gosto que as pessoas comam tudo que eu faço. Não pego nada. Mas não pode meter a brincando. mão na sua bancada, não, né? Não, o chefe tem aquilo lá de ó, não tá meter vendo? muito a mão na receita, É né? disso que estamos falando. Porque você pensa o prato pra ser de um jeito, né? E chega o cliente, às vezes, quer mudar muita coisa. Fala assim, bom, então vai num buffet ali, que você pega o que você quiser. Desmonta o prato, né? Você pede um ceviche sem peixe, tipo isso. Não, mas ele disse que ele é desprendido. E a gente tá falando de posse, meu povo, porque é sobre isso que a gente vai falar agora. Mas olha só, os pratos que a gente inventa, as grandes ideias que a gente tem, os carros, as casas maravilhosas que a gente pode comprar, não são a mesma coisa que partilhar a vida com um amor. Amor e posse são sentimentos que jamais deveriam andar de mãos dadas, é ou não é? Amor e posse são opostos, não complementares. Mas isso é minha opinião, tá? Para muita gente é difícil isolar a vontade de ser dono do objeto do seu amor. O Estação Plural foi ouvir o psicoterapeuta Clécius Borges sobre esse assunto. Roda, Vitor. Realmente se aprende a amar sendo amado, né? Então, nas relações, geralmente nas relações, né,
mãe e pai, né, na infância. Então, se eu acredito que as pessoas que me controlam, que têm muito medo de me perder, né, que se sentem de alguma maneira meus donos ou minhas donas, é possível que eu ache que isso significa mais amor. E aí eu vou me relacionar com pessoas dessa natureza. Quem ama está sujeito a perder o seu objeto amado, né? Está sujeito a que o outro deixe de amar, que o outro o abandone, né? E evidentemente algumas pessoas acreditam que se elas desenvolverem um mecanismo de controle, né, digamos assim, muito eficiente, eles serão capazes de controlar o outro de tal maneira que este amor jamais irá deixar de acontecer, deixar de existir, né? O que é uma ilusão. Por mais que você desenvolva mecanismos de controle, né, e domine, você não consegue. Tanto que em casos, digamos assim, mais patológicos, há pessoas que matam o seu objeto de amor, né, que matam o seu amor, porque então, se não vai ser meu, não vai ser de mais ninguém. Às vezes é difícil perceber em que momento aquele ciúme passa a ser alguma coisa que está fora do que seria razoável, né? E aí é muito importante a pessoa começar a perceber esse comportamento, né? E esses comportamentos são evidentes no dia a dia, né? Que é uma tentativa de controle, saber tudo, proibir, você não pode ver tal pessoa, você não pode fazer isso. Se isso ficar muito claro, a pessoa vai ter que buscar ajuda, ou vai terminar aquele relacionamento, né? Porque normalmente esses relacionamentos levam àquilo que a gente chama de relacionamentos abusivos. A única maneira de você não sofrer dor de amor é não amar, não tem outro jeito, né? Então as pessoas realmente precisam prestar um pouco atenção nisso, né? E desenvolverem, digamos, mecanismos psicológicos para conviver com um grau de incerteza inerente à questão do amor. Muita gente acha que posse é igual ciúme. Eu estava conversando com a Mel antes do programa começar, né, Mel? Sim. Que talvez exista um abismo entre o ciúme e a posse. O que vocês acham disso? É possível? Cabe numa relação a gente ser dono da outra pessoa? Não cabe. Cara, não fez isso, velho. Vitor já eu não se falei entregou, que ele ia pra esse lado. Eu sabia também. Eu sabia, fala. Possessivo. Não é, gente. Eu tô aprendendo a lidar com posse. Ariano, né? Eu sou ariano e tal. Mas eu sou ciumento, mas eu sou ciumento no limite, não é que eu sou uma pessoa que proíbe meu outro de fazer alguma coisa. Mas é difícil quando essas coisas se confundem, especialmente quando você vê que o outro tá indo para caminhos que não te pertencem, que não são aprazíveis ou interessantes. Mas eu acho que a pessoa tem que ter cuidadinhos comigo, e cuidadinhos comigo é importante. Estou te dando uma dica. Se a gente sabe que determinadas coisas irritam o nosso parceiro, ou determinadas pessoas irritam o nosso parceiro, não tem por que jogar determinadas atitudes ou determinadas pessoas na relação. Claro, acho que tem que ter cuidadinho. Eu penso assim, se existe o cuidado, se existe o carinho, se existe o amor, não precisa existir a afirmação da posse. Você não tem que trazer, você não tem que trazer à tona a afirmação de que aquela pessoa te pertence, até porque ela vai estar provando isso pra você o tempo inteiro, ou te deixando seguro de alguma forma. Mas tem gente que que é mais complicado de deixar segura também, né? As pessoas inseguras, que são essas pessoas. Você já foi inseguro, assim como a Mel? Eu já fui muito inseguro, já tive muito essa questão de posse, já sofri muito e a cada sofrimento a gente aprende que, tipo, isso passa e a gente dá a volta sempre por cima. E hoje eu sou mais desencanado. A gente estava comentando, né, Mel, como eu estava comentando desse abismo que eu acho que existe entre pensar ciúme e posse. E essa diferença precisa ficar muito clara, eu acho. Porque quando a gente está falando de posse, tem uma onda de invadir o espaço da outra pessoa, a individualidade da outra pessoa. E de tratar a pessoa como se fosse um objeto mesmo. A gente fala do objeto do amor, o objeto do prazer. E eu acho que dentro de uma relação de posse, vê essa objetificação da pessoa. Que ela já vem com uma, como é que fala? Ela vem com um manual já, né? Ela tem uma serventia, aquela pessoa, ela tá ali pra me agradar. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham certo, assim, por exemplo, você abrir mão de coisas que você ama fazer por conta do relacionamento? Não, mas é que se você tá num relacionamento maduro, a pessoa com quem você tá sabe que você ama uma coisa, não vai te pedir pra abrir mão do que você ama.
A não ser que o que você ama seja muito ofensivo. O sei lá. Fefito sempre tem um, não sei, né? Tipo, se você é uma pessoa que gosta de feitiços pesados, desculpa, eu não sou a pessoa para estar com você. Você baunilha. Mas então, mas aí neste momento, talvez essa pessoa não seja a pessoa ideal pra você. É isso que eu acredito um pouco, entendeu? Tem meio isso. É porque a gente quer moldar aquela pessoa pra ser o que a gente... É a tal da projeção, né? Que psicólogo adora te falar, porque você projeta. Você projeta o que aquela pessoa que você quer que ela seja. Gente, talvez ela não seja ideal pra você, talvez ela não seja perfeita pra você, mas você bota na tua cabeça que não, mas porque é isso, ela tem que ser assim. E às Mas vezes você não manda é. no coração, Beto. Gente. Você não manda no coração. Ô, Você não gente. manda no coração. Então, não pode mandar mas você na manda no pessoa, cérebro. pode. Mas você manda no cérebro, não manda Porque no aí cérebro. agora a gente Então, lembrou, isso me fez lembrar, inclusive, uma tragédia de uma menina que foi detida pelo namorado e ficou durante horas sendo observada, a mídia inteira em cima, virou um circo. E o cara matou a namorada foi há alguns na anos, frente faz de 5 todo mundo. anos, E isso, todo verdade. mundo justificava isso com o fato dele amar ela. Tipo, ele ama ela. Não, ele tá fazendo isso porque ele não sabe lidar com as emoções dele. Crime Eu acho que passional, crime de paixão. Eu acho que existe uma responsabilidade com relação aos nossos sentimentos, sim. A gente não pode ultrapassar. A gente sente aqui, mas a gente não pode passar daqui. Essa onda da posse, principalmente quando ela fica num nível de você conseguir se controlar, eu acho que é de boa. Mas quando acontece o que a Mel falou, eu acho que a gente tende, dentro de uma relação assim, a virar uma coisa abusiva e chegar num limite da violência. Aí é brutal. Que não é necessariamente uma violência física, mas é a violência psicológica, é esse controlezinho, essa dominação. A pressão de você não poder escolher mais se você quer estar ali ou não, se você quer que seja daquele jeito ou não, porque você não sabe qual a reação que a pessoa vai ter. Se ela vai te matar, ou se ela vai te bater, ou se ela vai fazer alguma coisa contra Mas às vezes você. pode nem chegar no extremo físico, o extremo psicológico já é barra pesada. É brutal, Tortura né? psicológica, se Terror, a pessoa sabe exercer assim, com palavras, com gestos, às vezes é pior do que Você já a foi física. vítima Vítima? de tortura psicológica, assim? Tipo, de chantagem Relacionamento emocional? abusivo. Não. Mas você já foi muito ciumento também? Já fui mais ciumento, mas nunca agressivo, assim. Mas se você fizesse uma meia-culpa hoje, tipo, você dizia que roupa ela não devia usar, por exemplo? Não, imagina, isso eu nunca fiz. Isso acho que nem cabe a mim, assim, tipo, nunca foi tipo, essa saia, tá? Mas isso não tem nada a ver. Isso Muito pequeno. é o que eu te falei. Se me agredisse o jeito que essa pessoa se veste, o jeito que essa pessoa... Por que eu estou com essa pessoa? Sim. Porque eu não vou querer transformar ela no que eu quero que ela seja, Sim. entendeu? É claro que daí você tem que trabalhar a tua cabeça pra, tipo assim, não, mas você não pode gostar dessa pessoa. Sim. Veja bem, ela faz isso, ela faz aquilo, pá. E aí dá certo, a maioria das vezes dá certo e eu desencano. Porque realmente não combina, né? Percebo que não vou ser feliz. Que não vou fazer feliz e não vai dar certo. Tem uma coisa na posse que eu acho que o que gera a posse é o medo de deixar ir. Mas esse medo de deixar ir, pra quem é muito possessivo, vem tão cedo, não espera nem a crise chegar, porque que causa sofrimento nele ao mesmo tempo que causa sofrimento no outro. Porque eu imagino que as pessoas que são possessivas não tão sussa, porque elas não conseguem exercer o controle que elas esperam e nem deveriam, vamos combinar. E a outra pessoa não atende ao seu controle. Que é aquela coisa de filosofia bem antiga até, de tipo assim, fatores externos, se você tenta controlá-los, você vai ser frustrado pro resto da vida. Como? Não é por aí, né? Não é por aí, não é entendeu? um caminho. Controla o que você consegue, porque o que você não consegue, se você tentar controlar... A gente tem um caso que foi divulgado, acho que é relativamente recente, de uma jovem da nossa geração, da nossa idade, que estava num casamento com um cara que era o cara super especial do rolê. É um cara que é bonito, não é só boa pinta, ele era o cara da vida dela, o amor da vida dela. E, de repente, ele começou a assumir uns comportamentos dentro de casa. Esses comportamentos estranhos viraram um controle brutal. Ele trancava ela em casa, ele controlava o que ela ia comer e a atividade física que ela ia fazer. Ele queria que ela tivesse... Isso é cárcere privado. Mas é isso, e ele queria que ela tivesse um corpo X. Então, as privações eram extremas. Parece filme do Almodóvar, né? É isso, e nada tipo limite assim, do corpo. Atami. O Atami, aquele outro do seu corpo lá também, lembra? A Pele que Habito? A Pele que Habito. A Pele que É Habito. essa coisa assim... Em Atami, o cara, pra manter a paixão dele, Eu amo a...
prende a mulher na cama, gente. Isso é brutal. E a gente, às vezes, fala das histórias e ri, mas quando a gente fala de posse, poxa, se você não está se sentindo bem dentro da relação, está inseguro, procura ajuda, velho. De um lado ou de outro da história. Eu acho que existem modos da gente tratar quando fica extremo. Acho que falar é o mais importante, ter com quem conversar com a amiga, e aí você vai se aproximando de outros casos parecidos também, vai se identificando. Agora, tem gente que tem um dedinho podre, né? Tem. Que consegue sair de uma e ir pra outra, né? Depois que se... Né? Tem... Mas dizem que a gente aciona uma máquina, né? Autossabotagem. Que é isso mesmo, você só reconhece o amor se for dentro daquela medida. E aí eu acho que precisa desconstruir mesmo, precisa de muito trabalho para desconstruir. Repete padrões. Nossa, tem muita coisa para ser desconstruída, porque primeiro a violência tem que acabar quando você é criança. Porque o que a gente mais vê é o seguinte, um menininho e uma menininha. Quando crianças, né? Identificados como cis até então, um empurra o outro, o menino empurra a menina no chão, a primeira coisa que a professora ou que a mãe fala é: não, ela gosta de você. Ele gosta de você. Tipo, ali você já aprende a sintetizar a violência de uma forma horrorosa. Como bem, né? Tipo, ele gosta, ele se importa, ele me nota, ele está me olhando. Tipo, isso não é legal. Não é mesmo. E é muito difícil desconstruir. Uma coisa que a gente não pode esquecer é o exercício da alteridade. E se fosse comigo desse jeito? E se eu tivesse naquela pele? Independentemente do que a convenção social determina, respeitar a individualidade do amor faz parte de um lindo romance. Dar espaço faz bem para o seu bem, mas principalmente faz bem para você, ou não é? E se a pessoa for embora? Uai, você vai sobreviver. Lembra quando era só você e tudo era tão bom, tudo tão maravilhoso? Vai ser ainda melhor, viu? Com liberdade é mais gostoso. O Estação Plural volta já já. Fica aí. Olá! Estamos de volta, minha gente, com Estação Plural, o programa mais diverso da TV brasileira. Yeah. Que bom que você tá aqui com a gente, você viu? Você perdeu alguma coisa? Tem nosso site aqui, ó. Tem nosso Facebook, tem um monte de vídeo, tem a íntegra dos programas, não perde, tá? Eu sou o Fefito. Sabe quem mais tá aqui hoje? Quem? O chefe mais durão da TV brasileira. Carlos Bertolazzi! Yeah! Ele é o pesadelo de todos os participantes do Cozinha Sob Pressão, Hell's Kitchen, mas agora ele também realiza um monte de sonhos. Ele tá casando pessoas no Fábrica de Casamentos, no SBT. De repente, o Brasil virou a terra dos programas de culinária. A gente fez uma pesquisa rápida e vimos que tem mais de 30 programas no ar atualmente na TV brasileira, na TV aberta e na TV a cabo. Que é isso, Bertolazzi? Por que a culinária virou mania nacional? Eu acho que assim, tem uma coisa de onda, né, digamos assim, das profissões da moda, como já foi arquiteto, publicitário, não que elas não sejam ainda assim, mas a gente está passando por um boom realmente, assim, da gastronomia, da profissão de chefe de cozinha, que até um tempo atrás era algo, tipo, que se você falasse pro seu pai, eu vou fazer gastronomia, tipo, vai estudar, vai fazer uma coisa direito, engenharia, direito, não sei o quê, né? Era meio assim, então não podia. Acho que não tinha nem faculdades de gastronomia. Tinham pouquíssimos cursos, pouquíssimos. Porque comida sempre foi vista como algo da mãe, da dona de casa, de comer em família. E os restaurantes eram restaurantes de família, né? Que sempre nasciam de A cozinha profissional sempre teve uma presença muito grande do homem, né? Assim, tipo, na cozinha profissional. E acho que hoje é legal porque tá tendo justamente também uma inversão para os dois lados, né? Tanto na cozinha profissional, hoje você tem chefes, assim, incríveis, né? Roberta Sudibrak, Helena Rizzo, que são, né, super chefes, já ganharam um monte de prêmio aqui, melhores chefes da América Latina, do Brasil, do mundo. Como na cozinha de casa, o homem também resolveu, né, começar a cuidar, comprar seus utensílios. Eu acho que brasileiro tem vocação pra comida. Eu acho isso
tão poderoso, porque imagina um país nessa dimensão continental que é o nosso, com essa diversidade de povos que a gente tem aqui, a gente tem uma culinária riquíssima, do Oiapoque ao Chuí, né? É super diferente uma coisa da outra. Totalmente. E esse potencial de delícias que a gente tem, gente, falando sério, eu já falei isso pra vocês, a gente tem farofa. Eu amo quando você fala disso. É verdade. Né? Essa onda de você pegar farofa é mandioca, incrível, não farofa é? é Será que algumas pessoas se envolvem com o preparo da comida e as outras não? Você diria que é vocação, Bertolazzi? É saco e paciência mesmo, viu? Porque as pessoas, às vezes, elas fazem assim, cozinha em casa, para uns amigos e tal. Isso é gostoso de fazer. Lavar a louça depois, não? Não, e aí, por exemplo, assim, eu convido vocês para jantar em casa. Pô, Bertolazzi, que delícia, não sei o que e tal. Você podia abrir um restaurante, né? Às vezes vocês falam isso também só pra, tipo... Brincando. Só que o cara leva a sério. Ele vai lá e ele não sabe que abrir um restaurante é completamente diferente de você cozinhar pros amigos em casa. Porque o restaurante, primeiro, você não vai ficar variando muito. Você tem ali, né? Você vai... Claro, você pode ter um menu que muda de tempos em tempos, mas você tem que manter uma regularidade. Quer dizer, a pessoa que vai no teu restaurante, ela tem que comer igual sempre. Bom, vai pro restaurante, você tá disposto a abrir mão de feriado. Por quê? Porque feriado é quando lota. Fim de semana é quando lota. Férias, né? Todo mundo é quando lota. Então... Administrar uma equipe. Não, tudo que envolve pagar imposto, o vazamento da água, não sei o quê. Tem que ter pelo menos um pouquinho de talento para essas Isso que coisas, eu tô falando, né? mas talento sim. Mas se for só o talento, às vezes vale a pena continuar cozinhando em casa e pros amigos, fazer uns grupos pequenos. Porque às vezes as pessoas só olham pro... eu quero sair daqui, quero ir morar em Nova York. Tudo bem, vai ter problema em Nova York, é igual tem no Brasil. A cozinha é um ambiente de trabalho muito particular e ele acabou de provar isso. É preciso muita ética profissional para conviver com a pressão, o calor, a cronometragem do tempo, os clientes chatos também, né? Que em um segundo pode passar de aliado para inimigo. E imagina se rolar uma briga. Já tá todo mundo com a faca na mão. Nossa. Literalmente. É verdade. A gente tem interesse em saber se você tem uma lista de ingredientes ou pratos proibidos. Por gosto ou por ideologia, por achar que eles envolvem crueldade excessiva no preparo, porque já foram preparados por outros, talvez. Mas antes de começar essa discussão, a gente quer ouvir o que o povo tem a dizer sobre isso. Roda e avisa, VT. Responsável por abocanhar boa parte da renda dos brasileiros, a alimentação é muito mais do que simplesmente necessária para a nossa sobrevivência. Comer é, sem dúvida, um prazer. Meu prato preferido, vixe, difícil, hein? A comida mineira, de modo geral, me atrai muito. Eu acho que é pasta, assim. Eu gosto de estrogonofe. Gosto muito de massa. E na hora da fome, quando estamos saboreando um pedaço suculento de carne, ou aquela macarronada da nona, dificilmente paramos para pensar em todo o processo que ocorre até a comida chegar à nossa mesa. Vamos então colocar tudo em pratos limpos e falar sobre ética na gastronomia? A senhora cozinha? Muito. Gosto de cozinhar, estou na feira pra isso hoje. Eu gosto de fazer moqueca, peixe cozido. A senhora fica brava se alguém copia a sua receita? Sem lhe avisar? Não, adoro. Você copiou uma receita que eu criei e ia ficar exodiado. É como a receita não tem dono. Por exemplo, você é um restaurante francês que criou um determinado tipo de prato e aquele é o seu carro-chefe, se de repente um outro restaurante começa a copiar, eu acho que isso é um pouco antiético. Mas a discussão sobre ética vai além disso, viu? Alimentar-se também é um ato político e tem um impacto direto com o que acontece com o meio ambiente e com os animais. Como esse animal chegou ao seu prato, acho que é uma coisa importante você saber. É horrível. Eu já assisti algumas matérias, assim, aí eu procuro não me ligar muito por esse lado, né? Como carne de gado, como carne de frango. Como carne, reduzi muito nos últimos anos, mas eu como carne ainda. Qualquer tipo de carne, peixe. É uma combinação de razões, entre elas essa de pensar sobre os animais, sustentabilidade, etc. A gente vive nessa indústria alimentícia, vive sobre esse meio, entendeu? E esse é um meio, uma forma que a gente achou de encontrar o subsídio para que todos pudessem se alimentar. Se eu visse assim, matando, assim, acho que eu ia pensar mais ainda, né? Eu não ia querer comer, né? Mas por isso que eu te falei, eu prefiro não pensar muito. Como chefe de cozinha, eu suponho que você não tenha nenhuma restrição alimentar. Tem. Ahá! E eu achando que eu era o frescurense daqui. Dobradinha, não adianta.
já comi, às vezes, mas não gosto, não sinto prazer em comer, então evito. Né? E vocês? Eu juro, eu não tenho chatice nenhuma. Eu não gosto de coisas tipo cérebro de macaco. Eu nunca comi na minha vida. Espero que você nunca coma. Mas assim, também mas posso cérebro provar. de boi, já comeu? Já comi. Então, é se come, é normal. Então, mas a cebola, eu acho que é uma restrição pra mim. Não é, mas também não chega a ser tanto. Tá vendo tanto que eu sou muito mala? Eu sou muito cebola, se não tiver assim à vista, né? Se tiver misturado ali no meio, você nem foi, nem percebeu. Eu como, eu só não como ela crua. Sim. E você, Ellen? Eu sou como a Mel, eu não tenho nenhuma chatice. Mas eu não como bichinhos. Então, eu não como mamíferos. Você não come bichinho nenhum, né? Não como bichinhos, Aí eu como todos os bichinhos. Eu não como mamíferos. As pessoas me perguntam por quê. Eu digo que eu não como animais da mesma classe que eu. Bichos da mesma classe que eu. Na minha cabeça é um pouco canibalismo. Não tô condenando ninguém que come. Comam e sejam felizes. Você come frango, né? Que você comentou. Come frango, mas come frango pato. não é mamífero. Como pato, como peixe. Você sabe que tem uma coisa engraçada? engraçada? Também não precisa exagerar, né? Sabe que tem uma coisa engraçada nessa classificação? Porque eu tenho um amigo que ele diz que bicho que tem alma, que bicho que não tem alma. Aí ele fala do perispírito, justo, né? Aí ele fala sobre isso, tipo, o pato não tem espírito, porque ele bota ovo. Mas aí você vai falar assim, por exemplo, a vaquinha tem espírito. Você não pode matar a vaquinha. A minha desculpa pro peixe é meio isso. O peixe zera a memória a cada 2 segundos, então ele tá vivendo várias vidas em uma, então ele não vai lembrar que, né? Enfim. Tem isso, mas é tipo Dory, todo peixe tipo é meio Dory mesmo? É tipo Dory mesmo. Você falou agora do fígado de pato? Você acha ético comer foie gras? Então, teve até uma discussão recente por conta de uma tentativa de proibição que acabou não vingando, né? É que assim, é que o que eu acho só nessa discussão é que às vezes você não pode trazer para a conversa métodos muito antiquados de produção que não são mais utilizados na maioria dos produtores, entendeu? Existe, assim, um foie gras politicamente correto, né? O pato... Você dizer que o pato é engordado até o limite. Não, mas então, mas o pato, por exemplo, o pato, ele é um animal que ele faz grandes migrações. E na época que ele migra, ele já tem como dele mesmo comer muito. E o fígado incha já naturalmente, tanto que foie gras, quando se produz foie gras, eles procuram engordar o pato na mesma época que é a época que ele está se alimentando para fazer essas migrações, porque já é do pato comer muito para voar bastante tempo. Então, assim, claro que não é aquela coisa de enfiar os métodos de gavagem que chama, né? Pela traqueia dele, etc e tal, nada mais cruel assim, mas existem... É que aí você pega vídeo, né, no YouTube, pega vídeo de qualquer lugar e joga e diz que aquilo é a realidade de tudo, mas às vezes não é. Então precisa ser uma discussão mais... É que para algumas pessoas, comer determinados alimentos é cruel. Até sádico, na verdade. Tem umas coisas que a produção me listou aqui que é da busca de comidas que as pessoas não gostam. Ostras, elas são comidas vivas e se movimentam quando se pingou limão. Então acham que é cruel comer uma ostra viva. Há quem ache, há quem ame comer ostra. Sim. A gente tá aqui pra jogar não, tá? Estamos pra discutir. Vamos pensar juntos. Carne de vitela, porque são provenientes, ela é provenientes de bezerros criados à base de leite, abatidos entre 4 e 5 meses de vida. Tem gente que acha muito cruel comer um bezerrinho. Mesmo a morte do boi, tem o ikizukuri. É um prato japonês que, traduzido ao pé da letra, quer dizer preparado vivo, que leva o peixe vivo pra mesa. Que já o peixe chega que frita só a parte de trás dele. E tem gente mesmo que não fica feliz de comer uma lagosta que é tirada na hora na frente dela e cozida. Ali, há quem acha uma delícia, na verdade. Você acha que existe, de fato, uma discussão ética entre cozinheiros do que pode se consumir ou que não pode se consumir, ou que essa decisão, essa discussão ética vem de quem come? É que eu acho que também, em primeiro lugar, a gente precisa observar muito as culturas, né? Porque às vezes a gente critica alguma coisa, algum tipo de alimento que alguém consome, sem pensar o porquê de se consumir aquele tipo de alimento ou qual que é a explicação. Por exemplo, principalmente se a gente vai para países, né, da Ásia, etc., onde, por exemplo, China tem uma população de mais de 1 bilhão de pessoas, que as pessoas comem, né, de tudo, né? Comem até insetos. Gafanhoto. Não, comem insetos, que é uma coisa normal. E te juro, não é ruim. Eu acabei de fazer um reality de sobrevivência, onde eu comi umas larvas, né? E às vezes eu fico pensando, mas por que a gente não... Eu provei tenébrio, não gostei. Não, tenébrio é de boa. Tenébrio é super tranquilo. Tenébrio bota na panela, uma farofinha, fica crocante, tá ótimo. Agora, essa larva era lá mole.
e o coronel que tava comigo, ele comeu ela crua. Aí eu até brinquei com ele, falei assim, bom, já que a gente vai fazer fogo, eu vou guardar e vou fazer depois, né? Botei num espetinho que tinha um aroma de alho, achei super interessante. E aí, juro que quando eu comi, parecia um camarãozinho paulista, aquela larva. E eu pensei, não, e você sabe que, assim, os problemas de fome no mundo seriam muito resolvidos se as pessoas comessem insetos. Mas a gente não tem culturalmente esse costume, que é diferente na China, o cara pegar e comer inseto. Você falou do vitelo, por exemplo. O vitelo, o que acontece? Por que muitas vezes, por que existe, né, carne de vitelo? O vitelo, na verdade, ele é um subproduto, digamos assim, da indústria do leite, né? Porque nasce homem, não serve para a indústria leiteira. Então acaba sendo consumida a carne dele. Mas é cruel. Mas é super cruel matar bichinho por causa do leite. Assim, se for pensar só por causa disso, ele não vai produzir leite, então morre. É uma seleção natural cruel. Eu não sei, porque eu não como mamífero, gente. Então, eu acho não tô julgando, não, porque meu pai adora. Então, eu tava pensando nisso exatamente. Eu também acho extremamente cruel a forma com que eles deixam as vaquinhas presas, a forma com que eles matam os animais, o processo todo. Eu acho extremamente violento, mas eu não consigo deixar de comer. Não, e tem, é isso que eu tô falando. Como é lógico que faz? existem maneiras e maneiras de se produzir. E óbvio que hoje você tem, assim, uma... Eu visitei recentemente, né? Porque aqui no Brasil existe um preconceito ainda com a carne de porco. A carne de porco, hoje, pra você ter uma ideia, ela é mais magra do que a carne de frango, tá? Hoje a gente conseguiu um melhoramento, digamos assim, no rebanho suíno, que essa carne é super... E a gente tem aquela ideia de que o porco vive na lama, né? E não é verdade. Eu visitei uma granja recentemente e é engraçado como os porcos, assim, eles, por exemplo, eles fazem realmente as necessidades num lugar e eles não deitam ali em cima. Eles vão para outro onde está totalmente limpo e deitam. Então, assim, existe uma coisa que a gente tem de preconceito de como são as coisas, né? Porque a gente, às vezes, viu algo que chocou a gente, mas existem produtores sérios, existe gente que abate de uma maneira mais humana, que cria de uma maneira mais humana, digo assim, né? Com bem-estar, né? Todos os tipos de animal. Então, acho que isso que a gente tem que buscar, né? Buscar, principalmente para você que não consegue abandonar o consumo. Eu também, eu como carne, eu como tudo. Sim. Né? Só que, obviamente, que a gente quer comer cada vez mais com mais qualidade. E não vai ter carne de qualidade se esse animal foi maltratado, se esse animal foi mal abatido. O resultado final disso é ruim. E eu acho que hoje está tendo uma conscientização melhor da população com relação a todo tipo de produto, todo. Se a gente pensasse que a gente bebia de cerveja antigamente e o que a gente tem de opção de cervejas hoje no Brasil, que a gente antigamente comia chocolate, era só chocolate branco, chocolate meio amargo e chocolate ao leite. Hoje você compra o chocolate da fazenda da Bahia com tantos %, o café é a mesma coisa, o queijo a gente hoje, né, tem diversidade assim de produtos. E a carne, por exemplo, antigamente a gente comia, né, a carne, tá, hoje já tem uma carne, um marmoreio, quer dizer, então assim, acho que a produção está melhorando, a qualidade do produto que a gente consome está melhorando e, obviamente, que tudo que é mais desumano vai acabar caindo em desuso, porque as pessoas querem consumir a coisa de uma maneira mais consciente também, né? Animais produzidos, digamos assim, corretamente. Vamos aliviar, então, a parte dessa discussão e vamos para uma outra parte antes da gente ir para um momento bem especial do nosso programa, que é... Quando a gente discute ética, a gente discute em duas frentes. A gente pode discutir como se produz o bicho. Mas o que eu quero saber é, você fica fulo se copia uma receita sua? É quase uma homenagem, né? É que assim, não existe um registro, né? Ah, vou registrar essa receita é minha. Outro dia, que aconteceu? Um chefe, e renomado, pegou a minha foto de divulgação, que assim, tipo assim, não é nem que... E colocou lá do restaurante dele, falando, ó, hoje a foto tal com... Aí, em vez do fundi dele ser de extraquino, que é o caso do meu, era um fundi de queijo da Serra da Canastra, sei lá qualquer coisa assim e tal. Só que, gente, a foto é minha foto oficial. Foi feita por uma fotógrafa pra gente e já foi... Quando a gente lançou o Zena, sei lá, a foto é de 2010. Cara de pau. E aí tava ali. Eu fui lá no WhatsApp e dei um toque. Falei, escuta, você usou uma foto do meu nhoque pra botar o teu nhoque, né? Né? Tipo assim... Deu pra ver. Não, na hora... Só que eu nem precisaria, talvez, ter feito isso. Por quê? Porque no próprio Instagram dele, as pessoas falaram assim, começavam a me marcar. Bertolazzi, esse nhoque não é teu. Então, acho que
se você consegue criar um clássico e as pessoas te reconhecem como tal, é o público mesmo que acaba fazendo essa... Claro que não é ético copiar e, principalmente, às vezes você vai fazer uma homenagem, você bota o chefe lá, né? Porque não tem isso de inspiração. De propriedade. Chega de falar de ética na gastronomia, porque eu estou com fome. Já sei onde eu vou comer hoje, inclusive. Vamos mudar de assunto urgentemente, porque tá na hora agora de saber se o Bertolazzi já tá mais LGBT, entendeu? Se ele já aprendeu o pajubá. Você sabe o que é pajubá? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. É isso aí. Pajubá é uma palavra, é um linguajar usado, que foi muito utilizado nos anos 70 e 80 pelas travestis de rua, pra meio que fugir da polícia, pra disfarçar ou pra falar alguma coisa que elas não queriam que as pessoas entendessem. A gente se apropriou. E certamente você fala algum pajubá e não sabe disso. Por exemplo, olha que bafão, dá uma Elza, ou a Quenda. As pessoas falam essas coisas e isso bafo já ouvi, não uso muito, mas já ouvi. A gente vai te dizer uma palavra, você vai ter que adivinhar o que ela significa. Tá, e a gente vai dar 3 opções. No próximo bloco você responde. Então tá bom. A palavra de hoje é Neuza. O que quer dizer Neuza? É a irmã da Elza essa aí. Não, Neuza eu sei. Neuza quer dizer, você aí de casa, twitta pra gente com a hashtag Estação Plural. Uma bichinha japonesa ou descendente, uma asiática. Pode ser também uma bicha que acredita que é fatal. Fica bancando a sedutora, sabe? Olha a 43. Olha a Neuza. Ou é um gay reclamão. A famosa garota enxaqueca. Pensa daí, que a gente vai ficar pensando daqui. Na volta a gente descobre que é Neuza. Até já! Oi, gente! Olha a gente de volta aqui no Estação Plural. Eu sou a Mel Gonçalves e presta atenção que agora é hora de desvendar o mistério do pajubá de hoje. Você já sabe qual a palavra? É Neuza. O que é Neuza, hein, gente? Vocês já sabem? Neuza. Eu tenho uma desconfiança. Eu vou chutar com base no meu conhecimento Você quer aleatório. que eu te dê as opções? Vou te dar as alternativas. Aí, pessoal aí de casa também. Alternativa A. O homossexual japonês ou descendente. Alternativa B, a bicha que acredita que é fatal, que fica tentando seduzir todo mundo. Ou letra C, aquela bicha reclamona, aquela pentelha, a garota enxaqueca. O que vocês acham que é Neuza, hein, gente? Agora vocês podem falar. Então, eu não sabia... Neuza, pra mim, já era questão do japonês. Independente de ser hétero, ser... Não sei, já tinha Neuza, não tinha essa coisa. A Neuza, tipo a japonesa. Pra mim, Neuza é a garota enxaqueca, por causa daquele remédio, gente. É lógico, deve ser. Ixi, e você? Faz sentido. Eu acho que os dois argumentos estão maravilhosos. Você vai na outra, que não é nenhuma das duas. Não, eu achei... tá tão convincente as duas coisas. Não, porque sempre... Um de nós está mentindo aqui. Né? Bom, pessoal aí de casa, se você já sabe, e se você também não sabe, a hora é essa, gente. Neuza é a letra A. Bertolazzi ganhou o troféu Irene Ravache. Gente do céu, hein? Japonesa. Tá vendo? Descendência asiática. Mas não é, chegou com uma convicção, né? Arrasou. Sabe mais de pajubá que a gente. Pela intuição. Essa hora do pajubá é ótima, né? Pra dar uma descontraída. Mas a gente precisa falar de um assunto triste agora. E um assunto que coloca o Brasil em primeiro lugar, que é o país que mais mata pessoas transexuais e travestis no mundo. É o recorde vergonhoso que a gente bate todo ano. Em 2015, foram computados 318 assassinatos de pessoas LGBTs no Brasil, ou quase um por dia. Quem será que vai morrer hoje, hein? Eu fico pensando. Mas isso não é novidade, não. A gente já falou disso por aqui algumas vezes. O que nós queremos discutir hoje é a vulnerabilidade de pessoas trans e travestis. Que tipo de sentimento a gente provoca nas pessoas? Por que a gente incita a violência e o ímpeto exterminador? Estação Plural foi conversar com a Keila Simpson, presidente da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Roda a VT. Eu vou usar um sentimento, que é o título do livro de uma pesquisadora, amiga, que chama Larissa Pelusa. Ela escreveu um livro chamado Abjeção e Desejo. Eu acho que é justamente esse paradoxo
que as pessoas trans despertam na pessoa. Se por um lado elas são tão abjetas de viver nesses espaços, por outro lado tem o desejo todo oculto, todo contido nas pessoas que as atacam. Porque geralmente quem ataca uma travesti ou uma transexual na rua é um cliente que já esteve com ela, é alguma pessoa que transita naquele espaço. Por isso que eu acho que precisa, então, acabar com esse falso moralismo que a sociedade tem. Porque que o primeiro plano que vem da questão transexual vem sempre o sexo que pratica. Todo mundo faz sexo, mas é o sexo transexual, travesti, que está no centro do debate. Não se pensa que as pessoas trans, elas têm trabalho, elas têm amores, elas têm outra vida para fazer, elas têm que ir no dentista, elas têm que ir no mercado, elas têm que ir na farmácia. Elas vivem como todas as outras e elas só precisam que as pessoas respeitem esse direito. As violências que estão registradas hoje, tanto nas delegacias como em outros espaços que têm essas denúncias, são direcionadas apenas a gênero, a masculino e a feminino, a homem e a mulher. Então a população trans fica fora desses dados exatamente porque ela não aparece, porque ela está diluída entre esse macho e fêmea. Nós vivemos num país de uma dimensão continental como o Brasil e fatalmente esses números que o Grupo Gay da Bahia apresenta são números estimados, altos, mas a gente ainda tem a certeza, e é uma trágica certeza, de que são muito maiores do que esses que aparecem, já que são apenas os números divulgados pela mídia que chega ao conhecimento das pessoas que fazem esse trabalho. Já que a gente não tem uma lei federal que possa punir esses culpados, que a gente desenvolva estratégia dentro das nossas comunidades, em parceria entre sociedade civil e governo, para que essas mortes possam então ser evitadas e se assassinadas, as pessoas possam então, os culpados serem punidos e criminalizados na forma da lei. Me choca cada vez que eu repito esse assunto, que não é um assunto confortável para eu falar, até porque eu estou falando da realidade de pessoas que têm a mesma vivência que eu. Mas, Bertolazzi, o que você acha que incita tanto ódio nas pessoas? Eu acho que as pessoas, acho que, não sei. Você sabe que não é à toa que você está discutindo esse tema com a gente, né? A gente queria um homem cis, heterossexual convicto para tentar entender esse assunto junto. Então, mas eu não sei, acho que é falta de conhecimento mesmo, é falta de se aproximar da maneira de viver, sabe? Assim, tipo, não entendo, então não quero saber, não quero, sabe? É falta de buscar conhecimento, de conviver. Que quer saber? Ou será que quer saber e tem vergonha, entre aspas? Porque, ao mesmo tempo que a gente é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo, a gente é o país que mais consome em todo mundo pornografia transexual e de travestis. Especialmente de travestis e transexuais femininas. A gente é o país que mais consome. Então, isso mostra que a gente está num lugar de desejo e de negação muito forte. Aquela tradicional hipocrisia, então, né? Tipo assim, faz, mas sempre, né? Mas sempre uma coisa que tem que ficar mais escondida, que tem que... Né? Acho que uma das marcas do nosso tempo é a hipocrisia, né? E é o jogo de você viver um discurso, uma dimensão da sua existência e ir para um lado completamente oposto na prática cotidiana. E eu acho tão brutal porque esse programa acaba sendo extremamente denso, que traz em duas dimensões uma morte em massa, né? A gente está falando de genocídio. E a gente está falando de um número que está reduzido nas estatísticas, porque eu não sei se você sabe, as pessoas não computam. Só para você ter uma noção. Eu vi uma notícia de que uma transexual foi achada morta num carro de polícia. Alguns meios reproduziram assim. Um grande jornal disse: homem é achado morto num carro de polícia. E aí no texto dizia: ele era um homem com cabelos grandes, usava brincos e tinha unhas pintadas. Muitas vezes a grandes mídias e os órgãos oficiais se negam a dar, mesmo depois de morto, o gênero a essa pessoa, quer dizer, a identidade. Mas é porque existe uma sociedade que é inteira sem educação, entendeu? Sim. É uma sociedade que não respeita as diferenças, é uma sociedade que não se importa com quem está fora do sistema. Então muitas travestis foram mortas, mas computadas como homens. Sim. Mas existe, por exemplo, assim, vamos parar de pensar em Brasil, justamente com, né, até para conhecer, para saber. Existem países, né, onde se vive bem
um transexual? Eu diria que não existe nenhum lugar no mundo onde a gente vive tranquilamente. Eu acho que existem alguns lugares para pensar num modelo a ser seguido, onde tem uma sociedade assim? Que talvez olhe de uma forma diferente, de uma forma um pouco mais espiritual, na Ásia, mas de uma forma geral é muito violento. Mas o que mais me espanta é o fato do Brasil ser o país mais violento conosco. E mesmo assim continua consumindo a pornografia e continua tendo a gente como objeto de desejo. Isso pra mim é inaceitável, sabe? E o Bertolazzi falou uma coisa de hipocrisia e tudo mais, e pra mim eu vi um show das Bahias outro dia, e a Raquel pegou o microfone, que é uma das cantoras, e ela falou assim, todo mundo tá super aqui vendo o show de 2 travestis, cantam MPB, todo mundo tá achando ótimo. Mas você contrataria um travesti? Você colocaria travesti em algum outro lugar? Então vamos parar para pensar que a gente não é especial, que todas as travestis têm que ser pensadas, que a gente tem que parar de oprimir elas e etc. E é muito verdade. A gente tem amigas travestis e conhecidas travestis que trabalham em várias outras coisas. Trabalha com ciência da computação, você é cantora, por exemplo. Tem escritoras, como a Amora. Tem várias profissões possíveis. As travestis e transexuais podem ser o que quiserem. A gente tem que tirar ela desse contexto... É que, na verdade, é sexualizado, exatamente, né? O travesti é uma coisa que parece que virou travesti ou é travesti, não sei o quê, para o sexo, né? Quando, na verdade, é uma pessoa que mudou, assim, de gênero. Sim. Só que, é como você falou, é arquiteto, é não sei o quê. E, né, eu fiquei imaginando que animal seria, tipo, um restaurante tocado por um travesti que é uma puta chefe. Assim, que as pessoas vão lá, não porque é travesti, não porque não sei o que lá, mas porque é um restaurante incrível, a comida é maravilhosa e é alguém que resolveu mudar de gênero, mas que a profissão é ser chefe de cozinha. Sim. A gente quer poder habitar todos os lugares e poder trabalhar em todos os lugares e isso ser comum e não ser estranho, porque a gente já é estranho. Nós somos pessoas estranhas dentro da sociedade. A gente vive uma sociedade de exceção, entendeu? A gente vive um estado de exceção. Então, a gente depende de tudo isso. Por exemplo, colocar uma travesti para trabalhar num restaurante é uma grande coisa, entendeu? E não deveria ser, mas é uma grande coisa, é um grande rompimento. Uma travesti ser respeitada dentro de uma escola é um grande rompimento. Uma travesti ser amada dentro de casa é um grande rompimento. Uma travesti ter um relacionamento visto por todo mundo e respeitado, por um cara que aceita e que assume, é um grande rompimento. Então a gente vê por essas vias. O que a gente precisa? Eu sei o que eu preciso. A gente precisa de leis que, primeiro, que contabilizem a gente, que coloquem a gente como seres humanos páreos com todo mundo, para que as coisas possam caminhar. Porque aí esse ódio, ele vai se dissipando aos poucos. Ao mesmo tempo que você começar a enxergar essa pessoa como igual, como exatamente igual e potente como você, as coisas começam a caminhar. Eu acho que começa pelas regras. E não é o que Primeiro, tá acontecendo precisamos agora. de regras, isso. Precisamos de leis, precisamos de proteção, precisamos de emprego, de educação. Depois a gente pensa em afeto. O exemplo mais sabe? simples, enquanto a gente está discutindo leis trabalhistas, as travestis e transexuais estão tentando ingressar no mercado de trabalho. Justamente. Eu vou te provocar. Momento de saia justa. Isso. A gente vive numa sociedade muito conservadora. Você tem um restaurante. Sim. Você acha que há estranhamento de clientes se um transexual ou uma travesti chega lá e você está preparado para lidar com a sua equipe tem algum tipo de orientação sobre como lidar com esse tipo de constrangimento? E receba as aspas. Constrangimento para você e para a travesti que vai ser assediada moralmente por pessoas preconceituosas que podem frequentar o seu ambiente? Eu acho que, nesse sentido, a gente, assim, tipo... Acho que sim. Acho que a gente estaria preparado. O nosso staff, por exemplo, de garçons, a gente não contrata ninguém por gênero, por orientação sexual. A gente tem gays trabalhando, a gente tem... Acho que assim, eu acho que não é isso que faz a pessoa ser boa ou ruim no que ela faz. Justamente. O que a gente contrata é um profissional, né? Então a gente sempre teve muito essa visão. A gente trabalha muito com teatro, então se a gente tiver, por exemplo, patrocinando uma peça e tiver transexual no elenco, vai frequentar. Mas você perguntou do staff, eu acho que está totalmente preparado e a gente, de maneira nenhuma, daria um carão, assim, com relação a tipo, olha que absurdo que aconteceu no Zena, porque o garçom deu razão pro agressor. Não, acho que isso não aconteceria de maneira nenhuma. E já é muito importante que empresas se preocupem com isso. Que treinem direito seus funcionários. Quando a Mel fala sobre esse processo de educação também, eu acho que é
de fato, em vários níveis, eu né? tenho até uma... Agora, assim, já que vocês me trouxeram para o programa, e eu sou curioso, assim, eu também acho importante também saber mais para entender e até as pessoas entenderem de uma maneira geral. Mel, Sim. Olha que bizarro, eu nem sabia que você era trans, pra você ter uma ideia, porque pra mim você é uma mulher linda. Obrigada. Você quer ser vista como uma mulher linda ou como um travesti lindo? Olha, eu vou te dizer a verdade. Eu sou uma mulher linda. Então, Só que tem uma coisa. A minha forma de identificação foi por meio de uma transição. Ela não veio da mesma forma que veio para você. Eu fui criada como... me designaram um menino quando eu nasci. E essa não foi a minha identificação. Então, eu tive toda uma outra transição. Eu tive toda uma outra vivência para chegar até o que eu sou hoje. E não tem como eu passar por cima disso. Sim. Até porque eu passar por cima disso, eu vou estar passando por cima de mim mesma. É a mesma coisa da Ellen virar para mim e falar, não, eu sou só uma mulher, eu não sou uma mulher negra, sabe? São afirmações de todo um contexto que a gente vive. Eu, assim, não sei se infelizmente, né, no que a gente vive... dizendo respeito às violências e à falta de lugar, de apagamento, etc., eu não gostaria de ser o que eu sou. Eu gostaria de ser cis, sim, por uma série de outros privilégios que só quem é cis sabe que tem. O que é cis? Você. Cis é você, é quem está em conformidade com o que foi designado quando nasceu. Ah, ok. Justamente. Mas eu não tenho como abrir mão disso. Eu acho que isso é um portal também para que eu me ligue a outras pessoas como eu e para que eu fortaleça o caminho para as outras, entendeu? Para que outras venham e não sejam diminuídas ou que não seja um problema ser travesti ou que não seja um problema, um defeito ter esse nome, sabe? Ser chamada de travesti seja uma coisa ruim. Que até pouco tempo atrás... Mas é porque então, a própria, acho que hoje, tipo assim, talvez a própria palavra travesti, ela não traz uma conotação mais negativa? Ela trazia conotações negativas antes, porque de fato as pessoas acompanhavam essa palavra de sexo ou prostituição. Sim. Hoje, usar o termo a travesti, porque é sempre a, é sempre feminino, é até político, na verdade. É uma maneira de visibilizar uma classe que era oprimida, sim, por ser profissional de sexo, ou não profissional de sexo, porque não dá para generalizar todo mundo, mas é uma forma de visibilizar elas e dizer, tipo, por que vocês estão tratando elas de maneira pior? Se elas são tão gente como a gente, são tão iguais a gente. E todo mundo é igual, a gente não tem que se sentir superior. O oposto tem outro nome? Não. Tammy Gretchen, por exemplo. Tammy é um homem transexual. A gente se apresenta, né? Cada pessoa se identifica com como quer ser tratada ou como ela vai se chamar, como ela será chamada ou como ela se percebe no mundo. E aí eu entendo que, de uma forma muito delicada, muito sutil, quem está dentro de dimensões que são universalizadas ou universalizantes, tipo, você não precisa chegar até nós e dizer, olá, eu sou um homem. Você é, né? A gente tem você é o Carlos, ela é a Mel. A gente tem um momento de afirmação de ser quem a gente é no mundo. Você é chefe porque você chega e compartilha isso conosco. Se você não disser, eu não vou saber, não é? É uma dimensão da identidade da gente que é muito particular. Então, eu acho que a delicadeza, a sutileza está em deixar as pessoas se identificarem com como elas querem ser tratadas, né? Independente se você vê algo que você acha curioso, que você acha que não é cotidiano, não é corriqueiro, você pode sempre pedir para a pessoa ou perguntar para a pessoa como ela quer ser tratada, né? E eu acho que é isso. Se você vê a Mel e ela se apresenta como uma linda mulher, ela é uma linda mulher. Bom, gente, é uma triste realidade essa que a gente vive, mas nós estamos na luta. O Estação Plural está aqui para poder dar espaço para esse tipo de discussão. É um canal que difunde o amor, né? Lembra que a gente falou lá no começo do programa? O amor é a cola dos relacionamentos humanos. Mais amor para todo mundo, por favor, por favor. Estação Plural vai ficar por aqui, mas semana que vem a gente está de volta. Obrigada, Bertolazzi, pela sua presença, por compartilhar com a gente. Obrigado, eu que agradeço. A gente vai comer juntos agora, isso sim. Vai comer lá nos restaurantes. Sabia que tinha uma intenção, segunda intenção. A gente só te trouxe pra comer. Daqui eu fico. Especial do de comer. Bora comer então. Ó, semana que vem a gente tá aqui de novo. Não desgruda, não. Beijo. Tchau, gente.